Estados Unidos estão em declínio, não é? Porque o declínio dos Estados Unidos começou quando, no início dos anos 70, o grande capital norte-americano começou a ver no Fordismo e no pleno emprego que se estabeleceu entre os anos 50 e os anos 70, começou a ver nesse pleno emprego uma ameaça para a sua taxa de lucro. Então, a curva de salários nos Estados Unidos começou a ultrapassar a curva de produtividade nos anos 70. E a estratégia do grande capital nos Estados Unidos foi acabar com o pleno emprego, acabar com o keynesianismo, voltado, não é, para o bem-estar, e criar uma economia neoliberal. E nessa economia neoliberal, quais passaram a ser, não é, os eixos principais? A produção de capital fictício, isto é, um capital que era produzido pelo rentismo e não pela produção material. Então, o Estado norte-americano passou a criar uma dívida que gerou rendas sem contrapartida de investimento produtivo para determinado segmento. E a outra variável da economia neoliberal foi a deslocalização produtiva. O grande capital norte-americano deixou de investir dentro da economia norte-americana, ou passou a investir muito menos dentro da economia norte-americana, e substituiu esse investimento por investimento em países que ofereciam uma força de trabalho muito mais barata. Então, com isso, não é, seja pelo apelo ao capital fictício, que era gerado pelo rentismo, seja pela deslocalização produtiva, houve uma queda da taxa de investimento muito grande dentro da economia norte-americana. E os Estados Unidos começaram a perder a vantagem tecnológica que possuíam. Então, desde os anos 80, há um declínio tecnológico dos Estados Unidos e há um aumento da capacidade de gerar lucros sem contrapartida material, fazendo com que os Estados Unidos se torne uma economia financiarizada, parasitária e cada vez mais vulnerável a projetos competitivos que se baseiam no oposto, que se baseiam exatamente num forte investimento material. Então, esse é, digamos assim, o grande desafio do ponto de vista econômico que os Estados Unidos enfrentam. A China se tornou uma economia com uma engrenagem produtiva, a China se tornou uma locomotiva produtiva que ultrapassou os Estados Unidos, porque não priorizou altas taxas de lucro, priorizou o reinvestimento, e a economia norte-americana priorizou altas taxas de lucro e rebaixamento dos preços da força de trabalho. Do ponto de vista político, esse tipo de logística implicou uma enorme elevação da desigualdade dentro dos Estados Unidos. E uma enorme elevação dentro da desigualdade que gerou um nível de insatisfação muito alto. E um dos efeitos disso é o crescimento do fascismo dentro dos Estados Unidos. O crescimento do fascismo que aponta essa democracia liberal como uma democracia retórica, e um fascismo que, entretanto, não vai à raiz de por que essa democracia é retórica. Esse fascismo inventa inimigos que não são os inimigos verdadeiros. Inventa como inimigos imigrantes, inventa como inimigo a ascensão da China, dos países do Sul, quando, na verdade, o grande problema é que o grande capital norte-americano resolveu destruir o poder social da classe trabalhadora, através dessa nova logística produtiva. Então, há um declínio econômico, há um nível de conflitos sociais e políticos dentro dos Estados Unidos crescentes, e um Estados Unidos vulnerável é um Estados Unidos muito mais perigoso, porque é muito mais preocupado com
a possibilidade de enfrentar rebeliões ou de enfrentar novos desafios em áreas que estavam sob seu domínio. Então, os Estados Unidos, que não está se desenvolvendo economicamente, do ponto de vista material, ele precisa impedir que os outros o façam. E com isso, os Estados Unidos abandonou a ideologia de modernização pela ideologia de austeridade. Então, o que os Estados Unidos faz hoje na América Latina? Os Estados Unidos quer impedir que a América Latina se desenvolva. Os Estados Unidos quer impedir que se desenvolva através de projetos populares. E os Estados Unidos lidera golpes de Estado, brandos ou abertos na região. Sem a contrapartida de ser um agente de investimento produtivo na região. Se a gente pegar, sobretudo na América do Sul, o estoque de investimento do capital norte-americano, ele caiu muitíssimo. Os Estados Unidos hoje, ele não é mais o principal investidor estrangeiro na América do Sul, não é mais o principal parceiro comercial da América do Sul, mas ele continua com uma influência política e ideológica enorme. Ele continua liderando o marco ideológico que dá o padrão das políticas públicas, isto é, as políticas de austeridade e as políticas de financiarização têm sido praticadas na América Latina, impedindo que nós nos desenvolvamos, e os Estados Unidos têm articulado um conjunto de golpes de Estado para não permitir que projetos populares possam efetivamente criar uma democracia mais substantiva na região. Então, eu diria que esses são, digamos assim, os principais acontecimentos do ponto de vista econômico e político da história dos Estados Unidos recente, e esses acontecimentos têm interferido na maneira como os Estados Unidos vêm se relacionando conosco. O período onde os Estados Unidos apoiava a redemocratização da região, que foi um período, sobretudo, nos anos 80 e 90, esse período está sendo suplantado por um período de interferência e de estabilização.